Bolsonaro, pra variar, né, pessoal, deu mais um super chilique ontem com relação à decisão do Xandão de bloquear o Telegram. Ele esperneou, vai jogar a dentadura na cabeça do Xandão, isso vai acontecer muito, mas muito em breve. E eu li também uma reportagem da Folha de São Paulo hoje, mostrando uma atuação do governo federal com o Telegram que é bastante perigosa. E eu quero trazer isso para vocês, obviamente, mas clique no botão de gostei e deixe aqui nos comentários se você concorda com o banimento do Telegram. E se você tem mais conhecimentos a respeito do Telegram, conhecimentos técnicos e que possam complementar as informações desse vídeo, por favor, coloque aí nos comentários, isso vai ajudar demais a nossa comunidade de reflexão a entender melhor o funcionamento dessa plataforma, que não são todos que compreendem ela perfeitamente. Eu vou começar explicando o que o governo federal fez com o Telegram e depois eu passo para a fala do Bolsonaro, porque se eu não explicar a atuação do governo, vocês não vão entender o chilique do Bolsonaro de um modo geral e o que ele falou. Mas o governo, nesses últimos anos, intensificando agora, a partir de 2022, o governo atrelou muitos dos seus serviços com o Telegram. Porque o Telegram, ele tem um sistema de robôs que você consegue, que ele consegue atender ao público de um modo mais automático. O WhatsApp também faz isso. Mas os robôs do Telegram eles são mais sofisticados. Então você entra em contato com os ministérios e aí você vai clicando sim ou não e ele vai direcionando o atendimento. Muitos ministérios estão fazendo esse tipo de atendimento pelo Telegram, como o Ministério da Damares. Só que aí, pessoal, temos alguns problemas. Porque o Telegram não é uma plataforma do governo. O Telegram é de uma empresa que fica localizada lá na Rússia. Então as informações dos usuários que estão interagindo com o governo federal, elas acabam ficando armazenadas em um servidor lá na Rússia, que não é de posse do governo federal. Então, por exemplo, uma mulher vai fazer uma denúncia de agressão pelo Telegram do Ministério da Defesa, pelo Ministério da Damares, Ministério da Mulher, da Família, enfim, dos Direitos Humanos. O que acontece? Essa informação fica armazenada não em posse do governo. E aí, qual que é o grande problema? Não há segurança com relação a essas informações. Essas informações podem vazar. E o pior, o Telegram não é tão protegido como o WhatsApp é. Então há esse problema. E por que o governo federal ele começou cada vez mais a implementar o Telegram como serviços dos ministérios? Para aumentar a quantidade de usuários no Brasil utilizando o Telegram. Porque, como o Alexandre de Moraes definiu e como nós já falamos anteriormente, o Telegram ele não é muito regularizado aqui no Brasil, diferentemente do WhatsApp. Então acontece de tudo ali dentro. Tráfico, crimes e outras coisas mais, além de problemas políticos, como ataques a personalidades e adversários do Bolsonaro. Então o que o Bolsonaro quis fazer? Ele quis cada vez mais trazer usuários, trazer brasileiros para o Telegram, para depois esses usuários integrarem grupos dentro do Telegram. E um grupo do Telegram, ele pode ter 250 mil pessoas. É muito diferente de um grupo de WhatsApp. Em média, pelo que a reportagem da Folha de São Paulo mostrou, os grupos de extrema-direita têm em média 80 mil pessoas. Então, uma mensagem disparada pelo administrador daquele grupo, fazendo um ataque contra uma personalidade da República, um adversário do Bolsonaro, é visto, naquele momento, por 80 mil pessoas. Então, o Bolsonaro, ele usou a sua máquina pública para aumentar a quantidade de usuários no Telegram para convertê-los para os grupos de extrema-direita depois. Essa foi a grande questão. E sabendo que o Telegram seria banido, porque essa história do banimento do Telegram já vem desde o final do ano passado, o Bolsonaro começou a incentivar cada vez mais os ministérios a usarem o Telegram para atender a população, como o ministério, como os programas de transparência, por exemplo, e o Ministério da Damares. Por isso que ontem o Bolsonaro deu esse super chilique, falando o seguinte: olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Falando do Alexandre de Moraes. Ele vai jogar a dentadura do Alexandre de Moraes. É inadmissível que uma decisão dessa magnitude. Porque ele não conseguiu atingir 2 ou 3 pessoas que na cabeça dele deveriam ser banidas do Telegram. Ele atinge 70 milhões de pessoas, podendo inclusive causar óbitos no Brasil, a partir do banimento por falta de um contato. Por que ele falou 70 milhões? Porque hoje no Brasil nós temos 60 milhões de usuários
com o Telegram, 50, 60 milhões de usuários com o Telegram aqui no nosso país. E esse número cresceu à medida que o governo incentivou também as pessoas a usarem isso. Tá? O WhatsApp hoje, segundo a Folha de São Paulo, está instalado em 99% dos smartphones do Brasil. O Telegram está em 60%. Então o que o Bolsonaro vem? O que ele faz? Ele usa disso, dessa prerrogativa que o governo fez, fazendo uma parceria, entre aspas, usando um aplicativo que não é seguro, os dados eles podem vazar a qualquer momento da população, para falar que o Xandão está cometendo aí um suposto, para incriminar o Alexandre de Moraes, né? Falando assim, podendo inclusive causar óbitos no Brasil. Ora, mas o Telegram foi banido porque ele não atende às regras do nosso país. E o Bolsonaro transformar o governo como dependente, entre aspas, do Telegram para fazer os seus serviços à população, para prestar ali os seus serviços para a população de atendimento, inclusive para denunciar violência doméstica, isso é muito perigoso. Mostra o total desrespeito do Bolsonaro com as regras do país, com as normas, com a República. Inclusive até um caráter miliciano do Bolsonaro, né? Por que é a milícia? A milícia é o afrouxamento das regras. E o Telegram é justamente isso. É um afrouxamento das regras. E o Bolsonaro fez isso. Inseriu uma plataforma que não é segura, que pode expor os usuários, que nós não temos o domínio sobre os dados dos usuários do Telegram dentro da nossa República. Só para converter pessoas e depois colocá-las dentro dos grupos de extrema direita. E o Xandão desbaratinou toda essa situação. Porque o Telegram não tem condições de existir no Brasil. Ah, mas ele tem um escritório de advocacia representando aqui. Não. O escritório de advocacia, isso foi trazido também pela Folha de São Paulo, o escritório de advocacia ele só representa o Telegram com relação a assuntos de patentes, tá? De propriedade intelectual. O escritório não responde pelo Telegram, pelas atuações do Telegram no Brasil. Esse tipo de empresa precisa ter uma sede no Brasil, porque caso contrário ela está à margem da lei. E é pelo fato do Telegram estar fora da lei que ele é tão usado, não somente pelo gabinete do ódio para atacar, isso tem que ficar muito claro, não somente pelo gabinete do ódio, mas também por traficantes e outras figuras para cometer crimes. Então Bolsonaro ele pode chorar, porque quando a lei chega ele chora, porque Bolsonaro gosta sempre de estar à margem da lei.